Ok? Falta 10 minutos só? Nossa. Na hora eu achei que eu fosse falar em 20 minutos. Voltou? Ah, tá. Voltamos. Já vou encerrar aqui em 10 minutinhos. Enfim, né, eu tenho tratado como narrativas hifenizadas por isso, porque são vários marcadores de diferença que todos temos, né, e que estão, ora em articulação e se interseccionam, ora em momentos de tensão e se separam, né, enfim, viver é isso. O Weber sempre falava muito, né, de que na modernidade, eu acho que a gente pode pensar na contemporaneidade também, nós viveríamos um politeísmo de valores. Então, teríamos valores múltiplos, mas muitas vezes não dialogáveis, ou em determinados contextos mais interessantes, em outros não. Então, são roupagens que em momentos a gente veste ou não, e às vezes tem que vestir a camisa de um, a calça de outro. Ah, mas eu acho que... vou continuar, porque já está acabando aqui, né? Senão... Bom, e aí... os meus nativos, né, os muçulmanos inclusivos da França, eles têm usado muito, e não só eles, né, a categoria intersecção. Né, justamente para pensar essa questão de ser francês, mas ser também magrebino, a maioria é do Magreb, né, desse grupo, mas de ser homossexual também, e de ter essa dificuldade de conciliar o seu pertencimento religioso com o seu pertencimento queer, vamos colocar assim, mas fica meio estranho, porque queer não tem muito a ver com fixidez, né? Mas só para pensar um pouco isso. E aí, por isso eles têm se apropriado, né, sobretudo agora no início de 2015, do termo inclusividade. Né? Por isso passaram a se chamar muçulmanos inclusivos. E aí eu trouxe a definição deles, eu trago em francês algumas citações, porque eu acho assim, a tradução é traição. Ainda que eu não faça uma boa tradução, depois vocês podem, enfim, com um dicionário, não sei, só para não ficar muito... Né? E aí eles vão dizer assim, para nós a inclusividade implica a interseccionalidade de combates emancipatórios. As pessoas que são submetidas a diferentes formas de discriminação devem unir a sua força para promover um conjunto de direitos humanos. Então, é muito essa ideia, né, que os estudos queer e decoloniais, principalmente nos últimos 15 anos, que têm estado em bastante diálogo, têm proposto, né, que a importância de alianças, de coligações, porque as minorias compram o discurso da minoria, de que são minoria, e se fecham muito e acabam, muitas vezes, quando a gente pensa em questões LGBT, por exemplo, né, ou de mulheres transgêneras, ou de travestis, que não têm tido, no movimento feminista, um espaço de acolhimento. E essa é uma questão problemática, né? Porque são as próprias feministas essencializando o que é ser mulher. E a gente tem que questionar essas coisas. Então, por isso a importância dessas alianças, dessas coligações. E aí, no site, né, essa citação é do site deles, então está de fácil acesso também. E aí eu traduzi, eu peguei um versículo no Alcorão em português, porque é mais difícil traduzir o Alcorão assim, então eu achei melhor pegar dessa forma, que é para explicar um pouco como eles se apoiam teologicamente, né, como eles apoiam esse conceito de inclusividade no Alcorão. Então, eles citam esse versículo, que diz assim, ó humanos, em verdade, nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos, para reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado dentre vós ante Deus é o mais temente. Sabeis que Deus é sapientíssimo e está bem inteirado. Então, eles usam esse versículo para reforçar a importância do conhecimento, mas não no sentido que a Isabel colocou aqui, né, do conhecimento como liberdade, mas do conhecimento do outro realmente, né, dessa importância de estar aberto ao diálogo. Enfim. E aqui, eu tinha... Esse final aqui, eu tinha reservado mais para trazer algumas notas etnográficas, mas como
o tempo está curto, eu vou tentar resumir um pouquinho assim. Então, quando eu morei em Paris em 2013, eu tive a oportunidade de acompanhar as discussões, enfim, sobretudo pelas redes sociais, né, os muçulmanos em contexto de diáspora, porque os muçulmanos franceses acabam estando inseridos nesse contexto também. Eles têm na internet uma ferramenta muito poderosa, né? Então, essa iniciativa inclusiva na França, ela só foi possível por conta da internet, porque muçulmanos que muitas vezes, em sua família, na grande mesquita de Paris, são apenas muçulmanos, e isso eu estou usando termos deles, né, que eles usam muito isso. Quando eu vou à mesquita, lá eu sou muçulmano, que é um exemplo da minha interlocutora de pesquisa, que eu fiz um Skype sábado agora. Ela é franco-marroquina, e ela me disse assim, que quando ela está na mesquita, na grande mesquita de Paris, que é o grande centro de reunião, desde reuniões sociais a reuniões religiosas, né, da comunidade muçulmana francesa, ela é muçulmana e ela é feminista, o que para ela já traz muita polêmica. E ela é lésbica, então, quando ela está em festas ou em movimentos, em passeatas, enfim, LGBTs, lá ela é lésbica. Então, e aí, essa frase que ela disse, né, que é a primeira ali, eu não estou verdadeiramente em paz com a minha sexualidade. Como é possível, né, estar em paz, sendo que uma hora você é uma configuração sua, em outro momento você é outra configuração sua. Mas isso tem muito a ver com aquela frase que eu marquei logo no início do Ludovic, que ele diz, né, dessa luta da islamofobia no movimento LGBT e da homofobia no movimento... eu vou fechando porque já está acabando. Bom, quando ela coloca ali para mim também, nessa nossa conversa, que nós não somos realmente visíveis, hein? Nós não temos visibilidade. Vou traduzir assim, que acho que fica melhor. Então, ela está dizendo também assim, essa islamicidade, eu vou colocar assim que eu estou trazendo, essa prática, essa forma de dispensar o Islã, não é uma forma visível. O que não quer dizer que ela seja minoria ou exceção da forma que também a gente pode colocar. O movimento progressista, ele tem ganhado muitos adeptos, mas existem muitas feministas islâmicas que não são necessariamente pró-causa LGBT. Então, assim, tem essas configurações diferentes. O movimento progressista, inclusivo, ele é amplo, ele é grande, tem crescido cada vez mais, e você tem, não só na Europa, você tem nos Estados Unidos, na África do Sul, na Ásia, você tem grandes organizações nesse sentido, mas isso não implica em pautas ou em posicionamentos semelhantes a todo momento, mas há pontos que são interessantes a todas essas configurações, a todos esses diferentes movimentos, e aí que eles acabam encontrando a coerência necessária para articular um movimento de resistência mesmo, né? E, enfim, acho que eu vou encerrar por aqui, mas quem tiver a oportunidade de ler os textos que eu deixei, aí também eu não sou a pessoa mais indicada para responder o debate teológico, talvez o Sheikh possa responder, o Sheikh Jihad, ou senão vocês podem enviar e-mails para essas associações que eles respondem também. Eu acho que é mais ou menos isso, então. Não vai ter tempo para perguntas, eu acho. Tem alguma pergunta? Não, para a gente tudo bem, é mais... Então, pode ensinar? Pode. Bom, pessoal, então a gente agradece, né, a presença hoje. Hoje a gente manda um beijinho para a Franci, que não está aqui. E até quarta-feira que vem com a Franci. Segunda-feira que vem. É que eu estou querendo que aconteça antes, tá? A gente conseguiu mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que a gente vem desenvolvendo, bem pouquinho. E vou só terminar com uma fala, né, de uma colega na hora do
do intervalo, em que ela falou assim, vocês falam tão apaixonadas do Islã, né? Por que vocês falam assim tão apaixonadas, né? Eu acho um pouquinho, vou falar por mim, mas eu acho que também serve para as meninas, né? Acho que quando a gente consegue se despir dos preconceitos, né? E a gente consegue olhar esse outro, às vezes não é o outro que a gente desejaria ver, tem algumas deformidades, às vezes é muito mais do que a gente pensava, e eu acho que isso que é apaixonante, né? A gente conseguir esse contato próximo, né? Tá próximo do outro, assim, despido de preconceito. Então, eu acho que finaliza aí o nosso dia hoje, né, meninas? Tá bom, então, muito gente. Obrigada. Até mais. Beijinho para a França. Ai, gente, inevitável. Pode fazer sua pergunta, Ana. Então, você está estudando uma prática sexual não normativa, né? Sim. Pode dar uma normativa. Ai, gente. Aí você usou o programa 49, que fala em vocês, usar os outros. Sim. Como uma fala de inclusão. Não, eu usei como eles usam, né? Assim, tá na página que eles explicam o que é inclusividade. E antes estavam assim, tem que ser macho e fêmea, então, sim. Eu queria saber como que essa tensão que fica, porque não sei o que te respondeu, mas ele te falou que é proibido, algo assim, da homossexualidade. Então, tem diferentes discursos, né, que eu já... Tá gravando, Rony? Não, já cortou. Não, ele não cortou, não. Bom, A França está pedindo microfone. Então, tá gravando? Então, só vamos finalizar com a pergunta dela, né? Acho que é como a gente pensa os marcadores biológicos, né? Nessa... Não? Você está partindo do autor, daquela reflexão que eles... Se a homossexualidade, aí no caso é uma prática não normativa. Então, Sim. Isso significa que ela não é aceita. No Islã ortodoxo hegemônico, Isso. não. Não é aceita, porque tem aquela questão clara de divisão, né? Macho, fêmea, homem e mulher e os papéis sociais aí ligados. Eu fiquei curiosa. Não, tá. Então, o movimento islâmico. Por isso, ele é invisível, ele não é aceito dentro do... Então, primeiro que é muito recente, né? Se a gente for pensar nessas associações, tem 15 anos. Mas tem, lógico, né? Existem estratégias de silenciamento que são muito perigosas. O que eu posso dizer, assim, é que eu não tenho conhecimento de teologia islâmica, mas o que eu li, tanto da literatura nativa, porque eu considero os textos que eles escrevem como literatura nativa, e é um elemento muito importante para refletir, é o seguinte: existem divergências, né? Há escolas jurídicas que vão dizer assim, devemos odiar o pecado, mas não o pecador. E quando eles dizem isso, é assim, bom, se você é homossexual, mas você não pratica uma sexualidade com alguém do mesmo sexo biológico que o seu, ok. Mas se você é homossexual e pratica, e tem essa prática sexual, aí é haram, é pecado. Então, hegemonicamente, sim, é isso. Você vai ter diferenças, você vai também ter diferentes posicionamentos que o texto do Hendricks que eu coloquei traz, que é desde posicionamentos bem opressivos, né? E sabemos que em alguns países muçulmanos homossexuais são mortos pela prática da homossexualidade, mas aí não tem só os homossexuais, nós temos as lésbicas também. Né, nós temos os transgêneros, as travestis, as drag queens. Tudo isso também tem no Islã, como a gente tem no Islã, que eu digo assim, né, gente? Pensando o Islã como uma prática social, mais do que como uma prática religiosa. Né? Então, hegemonicamente, né, isso as feministas islâmicas têm feito muito bem, é desconstruir o que elas chamam de viés de gênero, essa ideia de papéis sexuais, né, sexuais e de gênero, porque aí quando você concebe macho e fêmea como algo fechado, quando você diz sexo, você está dizendo gênero. Nessa concepção. Então, sim, é algo que acaba sendo invisibilizado e é muito mais como uma tentativa de silenciamento, às vezes, né? E assim, é como eu vejo isso, né? Do que como uma falta de visibilidade midiática, por exemplo, porque se a gente for pensar na grande mídia,
essas notícias dão popularidade. Então, os veículos de comunicação, eles querem relatar os debates, eles querem relatar iniciativas outras. Mas aí eles vão entrar num debate teológico, que, como eu disse, né, eu não sou a pessoa indicada para isso, mas o que eles têm construído, na verdade, é uma reinterpretação, uma releitura de versículos que, até então, foram interpretados como referentes à prática da homossexualidade masculina, que são os referidos ao povo de Ló. Então, assim, hegemonicamente, as interpretações, né, nas escolas, tanto sunitas quanto xiitas, fazem uma interpretação do tipo que o povo de Ló foi punido porque eles praticavam com homens aquilo que eles deveriam praticar com suas esposas. Eu estou falando de uma maneira muito simplificada, porque assim tem todos os versículos, enfim. E, a partir disso, se interpreta que é a homossexualidade. O Ludovic, né, que ele fez o doutorado dele em Antropologia dos Fatos Religiosos, ele fez, durante esses 4 anos de doutorado, todo um apanhado da historiografia, né, do contexto histórico da revelação daquele versículo. Então, qual que era a prática do povo de Ló, realmente? E aí ele vai encontrar, mas aí tem todo um debate. Eu não estou dizendo que ele tem encontrado a verdade, para deixar bem claro, porque eu sei que tem muçulmanos assistindo. Então, assim, eu estou falando do ponto de vista antropológico, como esses discursos estão sendo construídos. Então, ele vai trazer elementos para pensar assim, que essa punição do povo de Ló se deve, de fato, a várias práticas que eles tinham que eram anti-islâmicas. Para começar, uma prática de sociabilidade que não é recomendável, porque como Sodoma e Gomorra ficavam numa região em que os viajantes passavam bastante, então era uma região em que as pessoas paravam para descansar, enfim, os viajantes. Então, no Islã, assim, quem conhece o muçulmano sabe que a hospitalidade é uma questão muito importante. Então, não receber bem um hóspede é praticamente pecado nessa visão. Você não está tratando bem uma pessoa que está aqui passando na sua casa. Então, ele fala que tem a ver com isso é a interpretação dele, deixando claro novamente. Ele vai dizer também que, naquela época, existia uma prática ritual de oferenda das filhas virgens a uma deusa que se chamava Ishtar, que era a deusa do amor e da guerra. E muitos pais, né, geralmente o pai que fazia oferenda, praticavam essa oferenda, enfim. Então, que quando se diz isso, né, dessa questão dessa proibição, está se referindo a todas essas práticas também, e, inclusive, é uma coisa esquecida, da violação sexual dos viajantes que por ali passavam. Então, é muito mais essas práticas de estupro mesmo, e de oferenda de filhas virgens e de inhospitalidade. Isso é a interpretação que ele tem elaborado. Não é para nada hegemônica, nem mesmo no movimento inclusivo. A minha interlocutora de sábado, ela disse que ela acha que essa interpretação ela precisa ainda ser discutida do ponto de vista teológico, né? Que ela quer entender um pouco melhor essa discussão, que do contexto historiográfico, ok, porque a gente tem os dados, né, a historiografia mostra isso, mas e do ponto de vista teológico, de como aquilo está sendo colocado, isso ainda tem que ser feito. Ela, que é muçulmana, franco-marroquina, lésbica, tem essa interpretação. Ela fala que as leituras que ela fez, tanto quando ela fez 2 anos de estudo da teologia islâmica, todas as leituras que chegaram na verdade, as escritas, as formas de escritas desses versículos que chegaram para ela interpretou como homossexualidade masculina. A prática e a condenação por isso. Mas aí tem aquela coisa, nada no Alcorão fala sobre homossexualidade feminina, por exemplo. Então, muitas lésbicas muçulmanas dizem, bom, está falando da homossexualidade masculina, então a homossexualidade feminina não é uma questão, enfim. Então, tem tudo isso, tem a questão também deles darem, deles privilegiarem o Alcorão para a elaboração, né, dessas releituras e considerarem apenas os hadis, né, os ditos e feitos dos profetas, que não contradizem o Alcorão. E aí muitos também têm chamado, né, principalmente a galera da ortodoxia, do movimento hegemônico, tem chamado eles de maneira essencialista de coranistas, que não consideram os hadis, não são muçulmanos. Então, tem todo também um discurso essencializador, que achata esses muçulmanos inclusivos, que eu, do ponto de vista antropológico, acho extremamente relevante, porque é uma leitura do contraponto, é uma prática do contraponto, e também muitos deles têm uma formação em áreas que são irmãs, né, assim, ou em filosofia, ou em antropologia, ou em psicologia.
E também tem a formação teológica, e a maioria falam árabe de uma forma assim, bem densa, né? Dominam a escrita árabe. Então, eu acho bem relevante. Mas eu estou ainda construindo isso, né? Eu estou no 2º semestre agora do mestrado. Tem muita coisa para se pensar, né? Agora eu voltei a coletar dados mais desse momento, e aí essa minha nova interlocutora me trouxe muitas questões também para pensar, um contraponto do contraponto, mas acho que é mais ou menos isso. Respondi sua pergunta, eu acho. Dessa vez eu entendi. Naquela não tinha entendido. Acho que agora Fechamos? Tem um livro que eu li sobre a Revolução Iraniana. Uhum. Esse na verdade, o livro é um estudo sobre as publicações em artigos de jornais do posto da Revolução Iraniana. Esse nome do livro é que ele ele é de agora, sim. Que ele faz uma análise sobre a Revolução Iraniana e que fala de que a rebeldia precisa ser a única saída nos momentos de opressão e tudo mais. Mas esse livro é a crítica da Sim. crítica. Sim, sei qual acho que sei qual que é. Mas tem muitas referências, de repente, para te ajudar no seu estudo sobre homossexualidade. Tem muita coisa. Que fala do encantamento do Foucault sobre a Revolução pelo Irã, tinha a ver também com essa questão do exercício da homossexualidade no povo, entre as pessoas, né? Então, porque que na época, lembrando, né, Sim. não era o Estado Islâmico, então havia a secularização ali, era bem. Então ele era super encantado. E tem crítica da crítica, tem comentários. Acho que talvez seja interessante. Não, para mim nas tudo é interessante. referências bibliográficas, tem essas outras indicações. Eu vou procurar, sim. Pessoal, a França está pedindo para a gente liberar. Ah, tá. Mas então, o Irã, a maioria da comunidade muçulmana do Irã é xiita, né? E no xiismo se tem uma concepção assim, que não pode existir violência. A gente está como somos pouquinhos. Então, no Irã, ele subsidia as cirurgias de transição de gênero. Só que também é uma prática violenta, porque aquelas mulheres ou aqueles homens que querem ser homossexuais não podem ser. Estou tentando lembrar o nome do livro. Mas dá um Google, acha rápido, né? Acha. Foi. Foi, né? Nossa, eu achei que minha fala fosse ser tão rápida. Mas foi rápida, né? Porque a Isabel tomou